Boa noite. Vou colocar aqui o tema. Só um minutinho. Agora tá todo mundo me escutando bem? Me vendo bem? Ai, gente, tá. Então tá. Então, sejam bem-vindas. É... Verlane tá com a gente toda quarta-feira, né, Verlane? Que bom, seja bem-vinda. A Liliane, não tô te reconhecendo. Marcelo, seja bem-vindo. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu tive a ideia de fazer essa live em cima da hora. Eu, eu acho que eu acordei um pouco inspirada e pensei nessa frase, né? Porque falando da que a sua mãe, ela não é a causa, ela sim é a chave para a gente resolver as nossas questões, né? Então, a partir daí, eu comecei a fazer umas enquetes e foi muito legal, porque muita gente respondeu. E eu queria falar também sobre essas enquetes. Eu vou colocando aqui em cima das perguntas, é que eu fui montando a live aqui para vocês. Então, eu já vou começando logo. Oi, Denise! Oi, Grace! Que bom vocês aqui. Compartilha aí, gente. Manda um aviãozinho pro pessoal que vocês acham que vão gostar dessa live falando sobre a mãe. E, e compartilha aí com as pessoas, com seus amigos, suas amigas, que talvez vão achar interessante. Então, né, para quem não me conhece, eu sou Viviane Nascimento, sou psicóloga e também trabalho com a constelação sistêmica familiar. Dentro da constelação sistêmica, eu considero a constelação como uma filosofia de vida, né? E ela pode ser aplicada na nossa vida, no nosso dia a dia. E muitas vezes, às vezes, por exemplo, eu faço uma constelação e aí eu vejo, a gente percebe que a questão ali, a pessoa vem com uma questão, sei lá, às vezes financeira. Aí ela vem com a questão financeira e quando a gente se dá conta ali na constelação, ela tem a ver com a mãe. E aí a cliente, o que ela faz? Ela começa a culpar a mãe. Então, o que acontece, né? Isso é um negócio assim, de acordo com essa frase aí que eu coloquei hoje, né? Sua mãe não é a causa, ela é a chave. É assim, não adianta a gente ficar colocando culpa, a gente tentar na nossa vida achar culpados com as situações que acontecem na nossa vida. Por quê? Porque a gente tem uma parcela de culpa em todas essas situações. Então, é tudo 50-50, né? Se alguém faz algo com a gente, foi porque a gente permitiu que a pessoa tenha feito isso, né? Tem muita na psicologia aí, onde, né, sempre falam, né, que a culpa é da mãe, a culpa sempre é da mãe. E fica isso aí, né? E aí o cliente, ele se agarra a essa culpa da mãe e aí ele fica na vítima, ou seja, ele fica reclamando, ele fica se achando é, pior, ele fica é, ele fica aí nessa reclamação. E o que é reclamação? A reclamação é você pedir mais daquilo, né? Você fica reclamando. Eu peço mais daquilo. Então, quanto mais eu reclamo, mais eu peço aquilo de volta para mim. Então, essa pessoa que fica colocando a culpa aí na mãe,
ela considera a mãe como a causa dos seus problemas. E aí, o que ela pode fazer com isso, né? Quando eu falo que ela não é a causa, mas ela é a chave, isso tem a ver com essa vitimização, onde a gente vai e fala assim: ah, então a culpa não é minha, então minha mãe tem que resolver primeiro para que depois a minha vida pode resolver. Então você não se autorresponsabiliza, você não coloca aquela questão para você e você não vê onde está ali a sua parcela de culpa, mesmo que seja algo inconsciente, né? É, a parcela de culpa é você ver o que parte, você vai sentir você se sente parte daquela situação. Ao invés de você culpar a sua mãe, você vai ver a sua parcela de culpa ali. Então, mesmo que seja inconsciente, você pode ter, por exemplo, como de acordo com a constelação que a gente diz, no amor cego, você resolveu seguir o padrão da sua mãe, né? Ou é, e aí você vai ficar. Ou o que que acontece? Ou você fica na vítima, ou você toma a responsabilidade em cima daquilo. Se você toma a responsabilidade em cima daquilo, você tem o poder de conseguir resolver. E daí então, a sua mãe é a chave para solucionar o seu problema e não a causa, e não o problema em si. E o problema então não está na mão dela, o problema está na sua mão. Você toma o problema na sua mão e só assim você dá conta de resolver os seus problemas na sua vida, né? Então, eu queria falar um pouco sobre as respostas aqui que eu tive hoje, que foram muito interessantes, né? Que o sentimento, quando eu perguntei, né, que o sentimento, qual que era o sentimento que você tem em relação à sua mãe? Aí a maioria aqui das respostas, essa foi a primeira pergunta. Eu fiz duas perguntas, aí eu fui vendo que o pessoal tava muito bonitinho demais. E aí eu pedi sinceridade para as próximas. E aí eu acho que foi melhorando. Então a primeira pergunta foi qual que é o sentimento, quando você pensa na sua mãe, qual é o sentimento que vem para você? E eu dei 4 opções, né? Deixa eu ver aqui as opções que eu dei. Eu dei preocupação, admiração e pena e alegria, né? Então, o que prevaleceu foi a admiração e depois o segundo que ganhou foi a preocupação. Aí a gente. Aí na segunda pergunta veio o seguinte: quando eu falo da minha mãe, eu falo com gratidão, ou eu falo. Não, aí era gratidão pelo que ela fez, eu quero salvá-la, eu admiro, eu falo com admiração dela, ou eu falo com julgamento. Então, a que ganhou nesse momento aí também foi a gratidão pelo que ela fez. Mas a segunda foi o julgamento. Então, por isso que eu fui considerando, assim, porque, assim, tava muito discrepante essa diferença, né? Porque a preocupação e o julgamento são naturais, tá, gente? A gente julga o tempo inteiro, né? O que a gente fala que a gente julga o tempo inteiro. E as pessoas que a gente mais julga são os nossos pais. E isso é um trabalho que a gente faz diariamente de olhar e vigiar para que a gente não julgue tanto mais os nossos pais. Eu acredito que a maioria das respostas corretas aqui foi de clientes meus, que eu vi aqui, né? Foram de clientes meus que já conhecem a constelação, que já sabem da filosofia da constelação, né? Mas o julgamento ele ainda tá muito aí. Se a gente olhar para dentro, para a realidade nossa mesmo, a gente tá o tempo inteiro julgando os nossos pais. E aí veio uma outra pergunta, que é a seguinte: aí essa pergunta foi depois que eu pedi para ter sinceridade.
Aí a maioria, eu perguntei assim, se você considera sua mãe guerreira, sofrida, realizada ou frustrada. Era essa? Guerreira, ou frustrada. Então, o que que aconteceu? Colocaram guerreira em primeiro lugar e segundo lugar sofrida. Mas teve uma coisa que me chamou muito a atenção, que ninguém respondeu realizada. Ou seja, a gente tá aí o tempo inteiro julgando mesmo, achando que a nossa mãe, de alguma forma a gente está julgando, a gente dizendo que ela não é feliz. Ah, minha mãe não é feliz. Você sabe disso? Você já perguntou para sua mãe se ela é feliz, se ela não é feliz, se ela está realizada? Né? Às vezes o seu julgamento de realizada, a sua forma de julgar uma pessoa realizada é uma, a forma da sua mãe julgar ser realizada é outra, né? Então também perguntei sobre se faltou algo aí na se faltou algo aí que a sua mãe poderia ter te dado e não te deu. E aí, a maioria, que foi maioria, meus clientes que sabem que a gente não pode, que a gente não deve, né, cobrar além, porque o mais importante que a mãe deu pra gente foi a nossa vida. Então, independente do que ela deu depois, não importa. O importante é que ela te deu o seu maior presente, que é a vida. A maioria respondeu não, mas uma grande parte respondeu que faltou. Tipo, mais ou menos a metade respondeu que faltou, né? O melhor e aí também perguntei, né? Se você considera se a sua mãe se você é melhor, pior, igual ou totalmente diferente. Aí aqui me confirmou totalmente o julgamento aí, que a que ganhou de resposta foi totalmente diferente. Se a gente considera que a gente é totalmente diferente da nossa mãe, primeira coisa, né? A gente vem nesse mundo né, através dos nossos pais e a nossa tendência é fazer um pouco melhor que eles, né? A gente tem uma vida mais leve do que a deles. Se a gente olhar para a nossa vida e comparar com a vida deles, a nossa vida é melhor do que a deles, né? E aí, quando você diz totalmente diferente, você também tá fazendo um julgamento aí em relação à sua mãe, né? Aquilo que a gente quer fazer totalmente diferente, a gente está excluindo aí essa figura. Mas uma outra pergunta que foi muito interessante foi se você é mãe, né? Se você é mãe, mudou algo depois que você foi mãe, mudou algo, né, na sua visão em relação à sua mãe? A maioria respondeu que agora vê a mãe com outros olhos, porque agora você consegue se sentir um pouco no lugar dela e ver o quanto é difícil não errar, né? Porque nenhuma mãe acorda e fala assim: hoje eu vou ser uma péssima mãe, hoje eu não vou não vou fazer nada de bom pro meu filho. Não, a nossa mãe, ela quer sempre fazer o melhor que ela pode por nós, né? Ela dá o melhor que ela tem, mas não necessariamente é aquilo que a gente quer, né? Que a gente vai crescendo e a gente vai criando condições. E aí eu vou para outra pergunta que eu falei aqui. Primeira pergunta, eu perguntei se você acha que o amor da sua mãe em relação a você é incondicional. E aí, a maioria respondeu que é incondicional. E perguntei também se o seu amor pela sua mãe é incondicional ou condicional. E aí todo mundo respondeu incondicional também. Só que aí eu faço uma pergunta aí para todos vocês. Eu queria que vocês me respondessem aqui. Vocês acham mesmo que com todo esse julgamento que a gente tem em cima das nossas mães, realmente o nosso amor por elas é incondicional?
ou tem várias condições. Porque o amor da nossa mãe por nós é totalmente incondicional. A nossa mãe se privou, a nossa mãe, ela deu a vida por nós, né? No momento que ela resolve engravidar, ela corre um risco de morte, né? De talvez morte. Quantas mulheres a gente sabe que morreram no parto ou que tiveram complicações na gravidez, elas estão arriscando a vida para dar a vida pra gente. Então, o amor dela é incondicional. Se o filho tiver qualquer problema, se o filho for feio, ou tiver algum problema de saúde, ou, né, tiver algum defeito, para ela, o filho é a pessoa mais linda do mundo, mais importante do mundo, mais maravilhosa do mundo. Quem ama a gente mais do que os nossos pais? Não existe. Óbvio que da forma deles, mas não existe duas pessoas nesse mundo que mais amam nós, né, a gente, que os nossos pais. O nosso pai e a nossa mãe. Por quê? Porque eles nos deram a vida. Porque eles disseram sim para que a gente viesse ao mundo. Só que a gente, principalmente quando a gente está muito na nossa criança, com a nossa, agindo como a nossa criança, a gente tem reservas, a gente tem condições. Ah, não, eu não amo a minha mãe tanto porque ela nunca falou eu te amo. Meu Deus, mas e quantos gestos ela pode ter feito na vida que ela demonstrou o amor, né? Por que tem que ser daquele jeito que você viu no filme ou aquele jeito que você viu na casa da amiguinha? A gente ama os nossos pais condicionalmente. E os nossos pais nos amam incondicionalmente. Outra coisa que eu queria dizer também sobre essa questão da infância, né? Porque aí eu perguntei como que a mãe era com vocês na infância. E a maioria respondeu exigente, autoritária. E a segunda que foi mais respondida foi amorosa, né? Então, assim, uma mãe exigente, autoritária, ela te coloca limites, né? Ela te faz aprender de uma forma, da mesma forma que a amorosa também. Mas a amorosa, ela faz com talvez um carinho maior, ou às vezes a amorosa nem coloca tantas regras quanto uma mãe que é mais exigente, que ela tá ali te cobrando algo, olhando lá pra frente, olhando lá para o que vai ser melhor para você lá na frente, né? Então, você aprende no berço, você aprende em casa, né? Você aprende a cuidar de você mesmo quando você é criança, com a sua mãe. A sua mãe é a primeira pessoa que te ensina, né? Então, eu gosto muito de dizer assim, a nossa mãe, ela é o nosso primeiro amor. É a primeira relação que a gente teve na nossa vida de amor foi com a nossa mãe, né? Por quê? Porque primeiro a gente foi formado dentro dela. Cada pedacinho nosso foi formado dentro dela. Ela nutriu a gente com oxigênio, com alimento, dentro da barriga para que a gente pudesse crescer e nascer, né? Na hora do nascimento, ela corre o risco ali do parto e ela se entrega para que você venha ao mundo, né? E quando você nasce, ela que te nutre, né? Ela que te amamenta, ou mesmo que não possa amamentar, ela que garante o seu leite, né? Ela que te ensina, que te dá banho, e aí você vai crescendo, ela que vai te ensinando a escovar os dentes. O pai também tem essa figura aí, tá? Não tô excluindo os pais, mas hoje a gente tá falando da mãe. Então, vou falar da mãe e numa próxima eu falo talvez do pai. Mas o pai também se inclui aí, tem muito pai, muito participativo, graças a Deus, muito bom que os pais estão bem ativos nessa criação dos filhos aí também, né?
Então, assim, você aprende a escovar os dentes, você aprende o autocuidado, você aprende a cuidar de si mesmo com essa figura que é a mãe, né? Então, muitas vezes, a gente. E aí a gente vai crescendo e a gente vai criando condições ali. Porque quando a gente é pequeno, a gente também ama a nossa mãe incondicionalmente. Quando a gente é pequeno, a pessoa mais importante desse mundo são os nossos pais, né? São os mais importantes desse mundo. Mas ao longo do que a gente vai crescendo, a gente vai criando condições por ver a coleguinha ali, por ver na televisão ali, ver que é diferente e acha que o pai ou a mãe podia ter sido melhor, podia ter sido pior, ou não deu aquilo que eu quis, ou não fez aquilo que eu fiz, mas eles garantiram a nossa sobrevivência, eles garantiram a nossa educação, eles garantiram que a gente pudesse chegar até aqui. E isso é o suficiente, né? O Bert Hellinger, ele fala, o essencial é simples. Então, o essencial a gente recebeu dos nossos pais, né? A gente que fica aí nessa briga. E se a gente fica nessa briga até 20, 30, 40, 50, 60, tem gente que vai levando essa mágoa até o túmulo, né? Nunca mais nunca vai aceitar os pais exatamente do jeito que eles são. E então, como é que fala? Então, ô gente, vocês estão muito caladinhos aí, fala comigo. É minha primeira live sozinha aqui, eu tô um pouco tensa. Fala comigo aí, alguém quer fazer alguma pergunta? Então, quando a gente fica aí nessa reclamação de que faltou, de que não foi o suficiente, que não foi isso, o que acontece? Isso, você acha que vocês estão machucando muito? Quem vocês acham que vocês estão machucando mais? Os pais ou você mesmo? Você mesma. Por quê? Porque a gente vai criando problemas na nossa vida, de acordo com aquilo que a gente julgou que os pais não fizeram. Então a gente, ao invés de ficar se autorresponsabilizar e resolver as nossas questões, a gente fica lá voltando no passado, voltando lá no que o papai não fez, que a mamãe não fez, do que ninguém fez, e eu sou vítima. E então, por isso que eu falo que a chave, que a mãe é a chave. Às vezes a gente está procurando fora, às vezes por exemplo, se eu não considero que eu tenha tido um bom relacionamento com a minha mãe, eu acabo refletindo isso, talvez, ou que minha mãe não me amou o suficiente, ou que ela não foi carinhosa o suficiente, ou que faltou alguma coisa ali. Eu transfiro isso para outras relações. Às vezes uma relação com o chefe, às vezes uma relação com o namorado, às vezes com o marido, onde você quer que aquela outra pessoa preencha algo que não é ele, não são eles que vão trazer isso para você. Você tem que buscar isso na mãe. E não importa se a mãe tá viva, se a mãe tá morta, se a mãe não conversa com você, porque isso é um processo interno, né? Então, quando a gente olha para dentro e olha para a mãe, a gente consegue resolver as nossas questões, né? A gente consegue tomar ali esse amor que ela tem por nós, incondicional, que ela é a única pessoa, ela e o nosso pai são as únicas pessoas que mais amam a gente nesse mundo. E você consegue resolver as suas questões, né? Não importa mesmo. Então eu quis assim trazer aqui para vocês. Eu tô feliz aqui, entrou minha irmã aqui agora, a Angélica, seja bem-vinda. Foi uma experiência aqui dessa live sozinha. Minha primeira. E foi assim, em cima da hora. Eu não sei se eu consegui passar o recado perfeitamente,
Mas eu acho que é isso, assim, se a gente se autorresponsabiliza, fica muito mais fácil, é, fica muito mais fácil da gente resolver as questões. Se a gente fica na vítima, não tem jeito. Se a gente fica ali culpando a nossa mãe, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Quanto mais a gente culpa a nossa mãe, mais a gente se prejudica. É como se a gente fosse cortando pedacinhos de nós mesmos. Por quê? Porque nós somos metade nossa mãe, metade nosso pai. E Ailton? Oi, gente. Tô falando aqui que é a minha primeira live, que eu tô fazendo ela sozinha, primeiro sozinha. E eu me embolei aqui, mas agora eu tô pegando jeito, mas eu acho que agora queria saber se vocês conseguiram pegar alguma coisa, se fez sentido pra vocês. Se vocês querem fazer alguma pergunta, que esse negócio de fazer live sozinha, eu me senti bem sozinha aqui mesmo. Mesmo sabendo que tem gente aqui, gente querida do meu coração, mas eu queria interagir um pouquinho, se vocês pudessem. Ah, Cid, meu Deus, que legal! Oi, Cid. É, fazer alguma pergunta? Quem tá aqui, que é meu cliente, que tem muito cliente aqui, maravilhosos aqui. Alguém respondeu as enquetes hoje que eu coloquei? Tá bom, Cid? Ah, eu sei que você tem, acho que duas menininhas, né? Então é bom as mães escutarem isso. E, né, e a pergunta. Ah, então tá bom, Núbia. A Núbia é suspeita pra falar. É, quando a gente é mãe, né? A gente vê a nossa mãe com outros olhos, né? Tem uma fala aqui na constelação que a gente usa que, assim, é, como os nossos pais têm patamares diferentes da gente, né? Então eu tô aqui e meu pai e minha mãe estão aqui. E os meus avós estão aqui, os bisavós acima, então eu sou a menorzinha de todas, né? Então, nesse equilíbrio entre o dar e receber, a gente não pode. Obrigada, gente, vocês são maravilhosos. Eu não sei se eu vou deixar gravado, não, viu? Quem sabe eu programo a próxima de uma forma melhor, tá estranho, mas eu tô adorando, porque. Ah, vim mesmo, né? Como diz, né, Angélica? Antes feito do que perfeito. E as meus clientes também, outras, vão saber que essa fala é minha. Antes feito do que perfeito. Lado esquerdo é o lado da mãe. É. Ah, essa pergunta, Nubia, é controversa, sabe? Porque na medicina chinesa, no Oriente, é diferente. Tipo, na acupuntura é diferente. Mas, assim, eu gosto de dizer que, para mim, numa constelação, isso me orienta. Mas não é fato concreto, assim, né? Porque tem contradições o negócio do lado direito e do lado esquerdo. É, perdi o que eu tava falando. Ah, tá. Então, no equilíbrio entre o dar e receber, os nossos pais, a nossa relação com os nossos pais não entra nesse equilíbrio entre o dar e receber. Por quê? Porque, como os nossos pais estão aqui, eles dão e os filhos recebem, tá? Mas também é até certa idade. Depois de uma certa idade, né? À medida que a criança vai crescendo, os pais vão dando menos e vão dando autonomia para os filhos irem conquistando as suas próprias coisas, né? O pai também com um filho de 40 anos, que o pai fica dando tudo pra ele, ali também tá errado, né? Não tá do jeito correto. Então os pais dão, os filhos recebem. E né, assim, então nessa troca, nesse equilíbrio de troca aí, mesmo que a gente faça muitas coisas pelos nossos pais, a gente nunca vai conseguir retribuir para eles tudo aquilo que eles deram pra gente, que é a vida, que o nosso presente maior é a vida. Quem deu pra gente foram os nossos pais, né? Eles foram o condutor para que a gente chegasse a esse mundo, né? Os condutores para a gente chegasse a esse mundo. Então,
por mais que a gente faça por eles, a gente nunca vai conseguir equilibrar esse equilíbrio entre o dar e receber por isso, porque eles deram a vida. E por mais que a gente faça, a gente não consegue retribuir a vida para os nossos pais. Mas quando a gente tem filhos, a gente consegue pegar esse presente que a gente recebeu dos nossos pais e passar adiante, que é dando a vida para outros seres nesse mundo, né? Então, por isso é que as filhas me disseram aqui nas respostas que começaram a ver a mãe com outros olhos depois que tiveram filhos. Por isso, porque elas se sentem um pouco mais em equilíbrio, né? E a nossa tendência é ser melhor do que os nossos pais. Os nossos pais, eles não querem que a gente seja igual e nem pior, que a gente, né, igual nem pior, no sentido assim, não quer que a gente tenha uma vida igual a deles ou pior. Eles querem que a gente tenha uma vida muito melhor do que a deles. Você pode perguntar para qualquer pai. Nenhum pai quer que você tenha uma vida ruim. Nenhum pai quer que você sofra ou que você passe pelas dificuldades que ele passou. Ele quer que sua vida seja mais leve que a dele. E essa é a tendência, né? Então, quando as pessoas colocam nessas perguntas que eu fiz hoje totalmente diferente, essa fala no meu ouvidinho aqui, eu escuto um julgamento gigante em relação à mãe. Eu sou totalmente oposta da minha mãe, sou totalmente diferente. Então, assim, tudo aquilo que ela faz, eu faço ao contrário, né? Então, tomar um cuidado com esse julgamento, porque a gente veio dela, né? Metade da gente é a nossa mãe. Eu fiz do lado errado. Metade da gente é a nossa mãe, a outra metade é o nosso pai. Nós somos, mesmo que a gente não tenha conhecido os nossos pais, se a gente olhar no espelho, a gente vai ver ali características de um e do outro. No corpo inteiro, você vai ver que tem partes suas que são da sua mãe, partes suas que são do seu pai, não só no corpo, como também na sua personalidade, né? Se você destrinchar ali, falar sobre você, quem é você? Aí você vai colocar, eu sou isso, sou aquilo outro. E depois você colocar na frente desses adjetivos de quem é, você pode ter certeza que você vai colocar papai, mamãe, mamãe, papai, papai, mamãe, mamãe, papai, papai, mamãe. E aí você vai para trás também, vovô, vovó, bisavô, bisavó, quem conhece, quem sabe as histórias, né? A gente é parte deles. A gente não é nem especial e nem único. A gente é uma mistura dos dois. E a gente não é melhor, mas a gente tenta fazer melhor, né? A gente não é melhor no sentido arrogante da palavra, mas a nossa função é evoluir, é fazer um pouco melhor que eles, sim, né? Isso mesmo, o exercício que eu passei, eu tô contando, a Angélica falou que eu fiz um exercício desse outro dia e foi, assim, maravilhoso, né, espero que vocês possam fazer também, que foi transformador e dá uma preenchida no coração que vocês não têm ideia. Foi muito delicioso de fazer isso, de colocar sobre mim, sobre todas as características que eu tenho, tanto as boas quanto as ruins. E daí, logo em frente, eu saí colocando de quem é. Da minha mãe, do meu pai, da minha tia, do meu tio, da minha avó, do meu avô, da minha outra avó, do meu outro avô. E aí você ia colocando, preenche, que é maravilhoso. Foi assim, esse dia que eu fiz esse exercício, eu fui dormir com o coração cheio, porque a gente tem que pegar na raiz. Uma planta, ela só cresce se as raízes dela estão profundas. Quanto mais a gente aprofunda nas nossas raízes, quanto mais a gente sabe as nossas histórias, quanto mais a gente reconhece e ama tudo aquilo que veio da gente, mais frutos a gente dá na vida, mais a gente cresce na vida, né? Então, por exemplo, um abacaxi,
como que ele vai ficar lá reclamando da raiz dele? Quando a gente reclama, quando a gente julga a nossa mãe, a gente tá como se fosse podando a nossa raiz, a gente tá tirando a nossa própria força de vida, as nossas próprias características, a gente tá desconsiderando metade de nós mesmos. E aí, quem é o maior prejudicado? Somos nós, não é a nossa mãe, né? Assim, o outro, quando você fala mal dele, né? Assim, quando você tem raiva, quando você fala mal, quando você tem mágoa, o maior prejudicado é você. Da mesma forma, quando você julga sua mãe, quando você não é grato pelo que você é, e pelo que você é e tudo aquilo que você tem vem dela também, você não consegue ter uma vida que dá frutos, porque você tá lá brigando com a raiz. E quando você briga com a raiz, não dá fruto, você não cresce, a árvore não cresce, né? Se você tira a raiz, a árvore não cresce. Então a gente precisa da árvore. A gente vê, né, assim, uma árvore gigante, quando você vai olhar, a raiz dela é gigantesca, né? Ela ultrapassa por debaixo da terra, mas a gente não vê e a gente não se dá conta que a gente precisa valorizar e dar valor para tudo isso que veio dos nossos antepassados, né? A gente acha que é vida pra frente. Aí, não, quero saber da minha mãe, não. Aí vai lá, chega nos relacionamentos, fica buscando ali a mamãe, o papai, aquilo que faltou da mamãe, aquilo que faltou do papai, fica frustrada, porque sua vida vai repetindo situações, desculpa, que não foram resolvidas com o papai e com a mamãe, entende? Aí você vai lá, não é grato pela nutrição, pelo ambiente fértil ali que a sua mãe te deu, de te nutrir, de servir a você, e você vai lá, você frustra no trabalho, você frustra no dinheiro, você frustra no seu financeiro. O dinheiro e a mãe estão totalmente interligados. A energia do dinheiro e a energia da mãe tá totalmente interligada, gente. Totalmente interligada. Até vou aproveitar que eu lembrei desse assunto aqui e vou fazer uma propaganda que amanhã eu vou fazer uma constelação com a Lúcia, né? Que a maioria conhece a Lúcia. Vou fazer uma constelação com a Lúcia da prosperidade, onde a gente vai olhar para o nosso dinheiro, né? Então, sejam todos convidados. O Ailton vai estar lá, né, Ailton? Dá um joinha aí para mim. Pelo menos até o momento, eu acho que é ele que confirmou. Acho que a Marília também falou, mas a Marília eu acho que não tá aqui. Bom, enfim. Que vai ser essa oficina, né? Ela vai ser uma constelação, vai ser um grupo de pessoas, mas é restrito, porque não dá pra fazer com muita gente ao mesmo tempo, onde eu e a Lúcia, a gente constela ao mesmo tempo, então a constelação vai ser conduzida por duas consteladoras ao mesmo tempo, e você vai representar você e vai escolher alguém do grupo fechado para representar. Rodrigo, o horário vai ser às 19h30. E vai escolher alguém para representar o seu dinheiro. E aí a gente vai conduzir essa constelação, né? E aí a gente vê como é que tá o seu olhar para o dinheiro, se ele tá maior que você, se ele está menor que você, se ele se sente atraído por você, como que tá, né? E vai conduzindo a constelação. Essa constelação, ela é uma mini constelação, que eu gosto de brincar, mas ela é uma constelação. Não é mini, é só um formato diferente. É porque nessa constelação só tem 2 representantes. Um é você e o outro é o dinheiro. Aí a gente faz também a constelação da criança interior. Eu vou colocar as datas aí no meu Instagram. Acho que amanhã, com todas as datas. A constelação da criança interior, que é a mesma coisa, você olha para sua criança interior e faz a cura da sua criança interior. Tem a constelação também do feminino, tem a constelação do masculino. Aqui tem muita gente que já fez todas ou quase todas. E são constelações transformadoras. O valor é R$ 150 cada uma, né?
Então aproveitem que é uma grande oportunidade de fazer e o pessoal tem amado e tem causado muitas transformações. Mas para isso a pessoa tem que estar aberta, né? Porque eu falo muito que a constelação ela é 50%, 50%. Então eu faço meu trabalho como facilitadora, mas se o cliente estiver aberto, aí a constelação flui perfeitamente, né? E se depois da constelação ele muda as suas posturas. E aí eu volto novamente na frase que eu trouxe aqui hoje, né? Sua mãe não é a causa, ela é a chave. Então, sem culpar a mãe. Acontece muito nas constelações que chega no final, a pessoa vira pra mim e fala assim: "Mas a culpa é da minha mãe, como é que eu vou resolver?" E aí eu falo: "Bom, a gente viu que a solução está na sua mãe. A solução está em você mudar a sua postura em relação à sua mãe. Primeiro, talvez, tem várias coisas que deve se fazer e que eu aconselho de acordo com cada constelação, né? Então, assim, primeira coisa é parar de julgar. Parar de julgar. Parar de querer cortar sua raiz ali, ó. Que quanto mais você julga sua mãe, mais você tá prejudicando a você mesmo. Né? Assim, parar de querer tomar o controle, cuidar da sua mãe. Ah, teve essa pergunta também, gente, que o povo falou assim, que quer salvar a mãe. Quer salvar a mãe. Priscila falou que culpa minha mãe. Agora, nossa senhora, pois é, Priscila. Você culpa sua mãe por causa da pandemia? Se a gente culpa a nossa mãe, a gente prejudica. Gente, a gente prejudica. Tudo que a gente julga em relação à nossa mãe, a maior prejudicada somos nós mesmos. Ponto. Isso é ponto, tá? Então, eu acho que você entrou aqui há pouco tempo. Priscila, acho que você entrou aqui agora há pouco. Então, eu tava falando assim, as nossas raízes. A nossa mãe e nosso pai são nossas raízes e a gente é a árvore, os frutos aqui, né? Sei lá como é que chama, a copa da árvore. Então, pois é. É, então, se a gente tá julgando a nossa mãe, querendo tomar conta da nossa mãe, querendo ser mãe da nossa mãe, é como se a gente descesse lá da copa da árvore e descesse lá pra raiz e ficasse cortando a raiz, serrando, sei lá, passando um negócio pra arrancar a nossa raiz, porque ela não presta, porque eu sou muito melhor do que a minha mãe. Eu faço tudo certinho, a minha mãe faz tudo errado, né? Aí eu também vi, como é que é? Deixa eu achar outra pergunta aqui. Bom, perdi aqui. Eu sou totalmente diferente da minha mãe. Gente, isso é o julgamento maior da vida. Você não é totalmente diferente da sua mãe, porque você é a sua mãe. Você é a sua mãe e o seu pai. Não tem jeito de você não ser, de você ser totalmente diferente de nenhum dos dois. Porque você tem características dos dois. Você é a misturinha ali dos dois, de personalidade, de aparência, de tudo. Você é os dois. Então, quanto mais você julga, mais você se prejudica. Então, a Marília chegou aí agora também, que bom. Então, gente, é por isso que eu quis trazer essa live aqui hoje, que eu fiquei perdida no começo, mas agora eu acho que eu me achei. Porque eu não planejei, eu falei assim, eu vou falar igual eu falo nos meus grupos de constelação. Também aproveitar mais uma propaganda toda quarta-feira. Aí aqui tem várias pessoas que participam. Toda quarta-feira eu faço grupo de constelação, onde a gente constela ou alguém, ou faz uma constelação para o grupo, para participar é gratuito, para constelar é R$ 300. Então, quem quiser, é só me pedir o link e vem conhecer, porque esse grupo tá sendo, assim, maravilhoso. A gente formou uma egrégora muito forte, onde
a gente enxerga muitas transformações nas pessoas que estão acompanhando a gente desde o começo. A gente está desde junho do ano passado, desde que começou a pandemia, a gente quis arrumar um jeito de fazer constelação, não sabia como fazer, e aí a gente resolveu fazer essa constelação pelo Zoom e deu super certo e foi maravilhoso, e a gente vê milhões de transformações. Às vezes só de participar você já consegue se dar conta de muitas coisas e fazer mudanças na sua vida, porque eu digo que a constelação é uma filosofia de vida, né? E ela é aplicável a qualquer coisa na nossa vida. A gente consegue aplicar a constelação em inúmeros relacionamentos. A gente consegue aplicar nos relacionamentos, a gente consegue aplicar na saúde, a gente aplica em muitas coisas a constelação. Ela é sistêmica e tudo é sistêmico. Pensa bem, o nosso corpo é sistêmico. A gente vive num sistema solar, né? Tudo tá interligado, tudo tá, né? Assim, no nosso corpo, se algum órgão dá problema, sobrecarrega outro. E isso é a mesma coisa do nosso sistema familiar. Alguém é excluído, vem outro e quer substituir. Então, eu vou começar a fazer umas lives, mas para falar um pouco sobre a constelação aplicada à vida, assim, que eu acho muito importante, porque tem muito assunto para falar, sabe? Tem muitas situações que a gente pode colocar aqui que encaixam na vida, e é um jeito mais fácil da gente compreender a constelação. Porque todas essas leis a gente consegue aplicar em muitas coisas, inclusive em relacionamentos amorosos, no dinheiro, em doenças, né, nas empresas. A gente consegue englobar muita coisa aqui. Mas então é isso. Eu acho que eu já falei demais. Pensem sobre isso, que a mãe, ela é a chave. Ela não é a causa. Vamos parar de ficar no lugar de vítima, no lugar de julgadora, porque quando a gente julga, 3 dedinhos estão apontados pra gente, né? Então, o maior prejudicado somos nós. Então, sempre olhar para situações e ver qual é a minha parcela de culpa naquilo, mesmo que seja inconsciente, mesmo que seja por amor. Qual é a minha parcela de culpa em relação àquilo que eu tô culpando aí a minha mãe? E aí, fico com essa. E deixo essa pergunta aí pra vocês. Um beijo grande. Eu espero vocês amanhã na Oficina da Prosperidade, que vai ser maravilhosa. Marília aí chegou. Ailton. Deixa eu ver quem mais que vai. A Lília. Espero vocês. E um abraço, uma boa noite. E até amanhã, até quarta. Eu vou tentar fazer outras lives aqui, que eu gostei desse negócio. Só gostaria que vocês interagissem mais um pouquinho comigo, tá? Só para eu não ficar sozinha aqui. Mas tô feliz. Tem muita gente aqui. Tô bem feliz. Um beijo para vocês, uma boa noite. Tchau, gente.